Boa noite. Meu nome é Welber Santos Laiso e eu vou fazer a apresentação de um trabalho que é para a disciplina de Técnica de Caracterização de Materiais, que está sob a responsabilidade da professora doutora Renata Carolina Zanetti Wolfram e a professora doutora Cristiane Medina Fins e Quintal. Esse programa é o programa de pós-graduação de Engenharia Química da Universidade Federal de São João del Rei, do qual eu faço parte. Então, esse trabalho é sobre técnicas de caracterização DRX, WDR e DET. Então, primeiramente, vou apresentar o sumário. Então, o sumário ele é composto de 4 partes principais, né, sendo que as 2 primeiras são desenvolvimentos das técnicas. Então, primeiramente vai ser desenvolvido o DRX, WRD, com os tópicos de conceito, detalhamento, usos e ou aplicações, justificativa e exemplos. Em seguida, eu vou abordar o tema de desenvolvimento do BET, onde eu vou também abordar os mesmos tópicos, conceito, detalhamento, usos e ou aplicações, e justificativa e exemplos. Em seguida, eu vou falar sobre as conclusões aí de ambos os testes, e em seguida a bibliografia, finalizando. Então, primeiramente eu vou falar sobre o DRX-WRD. Então, o WRD ele é uma derivação do DRX, assim como existem outras. E o que é o DRX? O DRX é a difração de raio-x. Então, é um equipamento que mede a difração de raio-x. É uma técnica usada para estudos de materiais que fornece informações sobre estrutura atômica e molecular. Então, aqui nós temos um difratômetro de raio-x, né, que seria o equipamento que faz essa medida. O espalhamento difuso para ângulos amplos, ou WDR, como eu falei, é uma derivação do DRX. Então, por sua vez, ele pode estudar a estrutura atômica em materiais não cristalinos. O DRX ele tem uma limitação que seria a estrutura do material. Ele consegue determinar a estrutura atômica e molecular do material, porém, esse material ele necessita ser cristalino. Então, ele tem que ter uma periodicidade na sua conformação, senão o equipamento não consegue fazer essa medição. O espalhamento difuso também precisa dessa característica, porém, ele consegue uma gama maior de substâncias, analisar uma gama maior de substâncias. Então, você consegue, exatamente por causa dessa característica, que ele consegue fazer de materiais não cristalinos. Então, nós temos essas derivações que têm essa possibilidade. Então, para análise da difração, como que ela funciona? Como que esse equipamento funciona? Então, você tem um feixe de raio-x que incide sobre o material a ser estudado. Os átomos são, então, excitados e liberam energia, que é detectada por um anteparo. A partir desse anteparo, são medidos os ângulos de difração, permitindo a identificação do material. Então, aqui nesse esquema, nós conseguimos ver exatamente isso. Então, você vai ter um raio-x incidindo sobre o material. Esse raio-x ele age sobre o material e é refratado. Ele incide sobre o material e é refratado. A partir dessa difração, você consegue, chegando no anteparo, medir o ângulo que foi difratado. E a partir desse ângulo, você consegue saber qual que é aquele átomo presente no material. Exatamente porque cada átomo vai te dar um ângulo de difração diferente um do outro. Por isso que você consegue identificar. Isso através de tabelas e de softwares embutidos dentro do próprio equipamento. Então, como usos e ou aplicações, nós temos que o DRX ele tem sido tradicionalmente aplicado a materiais cristalinos, bem ordenados para determinar estruturas cristalinas, identificar a composição de fase, medir tensão, orientação preferencial e cristalinidade. Porém, o campo também abrange a caracterização de materiais não ou semicristalinos. Então, via espalhamento de raio-x. Aqui nós temos um outro tipo de raio-x, né? Detector de raio-x, né? De difratômetro, que a gente pode observar que, na verdade, ele é um equipamento que eu coloquei como ilustração. Então, as tecnologias mais novas
estão sendo adaptadas aos equipamentos, e com isso você tem uma gama melhor de caracterizações que você pode fazer. Então, a cada vez são melhoradas as técnicas. A justificativa é porque é possível, com esse método, identificar as posições atômicas e a composição química das amostras investigadas, além das tensões na sua rede cristalina, e também identificar as fases cristalinas nela presentes. Então, assim, é de suma importância você ter esse tipo de caracterização, exatamente porque você nem sempre tem o conhecimento total do que está presente na sua amostra, assim como você pode precisar detectar se alguma substância, algum átomo ainda está presente na sua amostra após você fazer um tratamento, por exemplo, nessa sua substância, nesse seu composto de estudo. Então, como exemplos, a técnica, como eu falei anteriormente, ela só pode ser utilizada em materiais que tenham arranjos atômicos com rede cristalina. Então, periodicidade nos arranjos atômicos. Então, a técnica ela é interessante, porém elas têm essa limitação. Então, materiais amorfos, por exemplo, não podem ser utilizados nessa técnica. Na verdade, você não consegue o resultado com essa técnica. Deve-se usar uma outra técnica nesse caso. Aqui nós temos um exemplo, né, de difração de raio-x, um gráfico que você obtém com o equipamento. Então, aqui você tem, no estudo, foram feitos em várias situações, né, o análise, e com base nessa análise você tem os picos, né, aqui presentes. E esses picos vão ser o que vai determinar qual que é a composição dessa substância. Então, esses picos são exatamente referentes ao ângulo que você tem de incidência no anteparo. Então, é a partir deles que você vai determinar quais são as substâncias presentes, os átomos presentes na sua substância. Aqui também é da mesma forma, é outro gráfico de difração de raio-x, porém esse aqui é mais simples, né? Então você tem os picos da mesma forma, porém é uma situação só, não tem várias situações como no exemplo anterior. Aqui são duas substâncias, se eu não me engano, uma derivada da outra. Aqui nós temos uma outra análise, né, de difratômetro, um outro exemplo de análise. Então, aqui no caso, nós temos da mesma forma os picos, porém, nós temos uma quantidade menor de átomos, né, digamos assim. Aqui nós temos uma outra análise, e nessa outra análise nós vemos um número consideravelmente maior, né, de picos. Então, assim, você tem uma substância que tem uma gama de átomos muito maior do que as anteriores. Então, os equipamentos mais novos, ele tem essa capacidade, né, que vai aumentando com a tecnologia. E agora você consegue identificar uma quantidade maior de átomos, por exemplo, numa mesma amostra. Agora a gente vai falar um pouco do desenvolvimento do BET. Então, é um dos métodos mais comuns de determinação da área superficial específica de um sólido e se baseia na determinação da quantidade de um adsorvato necessário para recobrir com uma monocamada a superfície de um adsorvente. Então, ele recebeu esse nome por causa de Brunauer e Emmett Thaler, que na verdade é o nome dos cientistas, né, que desenvolveram a isoterma. Ele funciona com base em uma isoterma, então é uma equação que forma uma isoterma. Aqui nós temos um exemplo de um equipamento de BET. Então, é nele que é feita toda essa análise, que eu vou explicar agora como é feita. Então, no detalhamento, né, nós temos como é feita a análise. Então, neste método, o gás passa sobre uma amostra resfriada a temperatura do nitrogênio líquido, sob pressões de até 2 atm e pressões relativas inferiores a 0,3. O N2 absorvido, o nitrogênio absorvido fisicamente em cada pressão, produz uma alteração na composição de saída.
registrada por um detector de condutividade térmica, ligado a um registrador potenciômetro. Ao aquecer a amostra, pela perda de contato do N2 líquido com a célula de amostragem, o N2 é dissolvido. E a área dos picos é proporcional à massa de N2 dissolvida. Então, como que funciona essa técnica? É baseado, né, na isoterma de BET, como eu disse, e essa isoterma leva em consideração vários fatores. Um deles é a formação de monocamada sobre a superfície. Então, nós temos aqui uma figura. Então, seria isso. Você tem a superfície, que seria esse roxinho, e o gás ele vai para a superfície. E a partir do momento que ele vai para essa superfície, ele vai formar uma monocamada em cima dela. E é essa monocamada que é o que vai ser analisado pelo equipamento. Então, na verdade, a liberação desse nitrogênio, dessa monocamada que está em cima da superfície. Então, os usos e aplicações, esse equipamento permite a realização de análise de área de superfície, volume de poros e distribuição de meso e microporos. Então, nós temos aqui um exemplo de uma superfície, aí nessa superfície o que acontece? A partir do momento que a sua amostra ela tem a formação, nessa formação ela pode ter ou não a formação de poros, né, na superfície. Então, você vai analisar exatamente esses poros que são feitos entre o arranjo das moléculas da sua substância, do seu composto de análise. Então, a partir desse momento a partir desse parâmetro, que você utiliza essa técnica. A justificativa é porque essa técnica de caracterização é de grande importância por determinar estruturalmente como se comporta o material estudado, possibilitando determinar características importantes para diversos campos de pesquisa. Então, igual eu falei, existem diversos campos de pesquisa que utilizam a área superficial e a área dos poros. Então, por exemplo, você tem catalisadores, você tem carvões ativados, por exemplo, que que é de extrema importância você conhecer como é a superfície, como são os poros presentes nessa substância, né? Nesse material de estudo. Por quê? Porque nestes casos específicos, a porosidade e a área superficial são fatores que são decisivos para a utilização ou não dessa substância, né, desse substrato. Porque a partir desses poros, por exemplo, que o catalisador é onde vão estar os sítios ativos, por exemplo, do catalisador, ou onde o carvão ativado, por exemplo, vai absorver a substância a ser eliminada ou absorvida mesmo nele. Então, é de extrema importância esse tipo de análise. Então, como exemplos de substâncias que podem ser verificadas, que podem ser analisadas, né? Nós temos sílicas mesoporosas, eólidas, polímeros de coordenação, catalisadores, dentre outros. Então, como eu falei, os catalisadores, carvões ativados, existem diversas substâncias, né? Diversos compostos que podem ser analisados utilizando essa técnica. Então, aqui nós temos um gráfico fornecido por um desses equipamentos, né, de análise de área superficial. Então, nós temos aqui os picos de adsorção, que são exatamente os picos onde você tem a liberação maior do gás dissolvido, do nitrogênio dissolvido na sua amostra, no seu composto. E aqui nós temos a formação da isoterma, que seria a isoterma de BET, né, aqui, e onde você determina qual que é o volume, qual que é a superficial e todos os fatores dessa técnica que você consegue analisar. Aqui do lado eu coloquei uma foto de médico, que na verdade é do mesmo artigo, ela é só para exemplificar como que é a superfície dessa substância. Então, nós
pela foto de MEV, né, a gente consegue visualizar realmente como que é a substância, como que é a área superficial. Então você consegue ver que realmente é uma área bem, tem bastante poros, é uma superfície bem irregular, digamos assim. Então você consegue ver o a técnica de BET te mostrou, né? Que te deu a análise e você consegue visualizar como que se comporta realmente essa superfície, como que se comporta visualmente essa superfície, né? Então, como conclusão, esse trabalho apresentou duas técnicas bem distintas, né? Como a gente falou, que seria o DRX e o WDR, porém e o BET, porém elas são complementares. Então, o DRX WDR é capaz de identificar a composição do material estudado, bem como sua disposição espacial. Em contrapartida, o BET ele permite verificar a textura do material, sua área superficial e porosidade. Então, igual como eu falei na demonstração, o DRX, por exemplo, ele é capaz de ver as características atômicas do material, enquanto o BET ele é capaz de ver, de verificar, né, de analisar a área superficial. Então, assim, são duas formas de análise totalmente diferentes. Você não está procurando as mesmas coisas, mas são interessantes para, às vezes, para o mesmo material. Então, por exemplo, se você tem um catalisador, você, né, precisa saber o que tem dentro daquele catalisador, por exemplo, qual que é a composição daquele catalisador, exatamente porque algumas substâncias, alguns átomos podem atuar de forma a envenenar o seu catalisador, por exemplo. Assim como o BET ele é importante porque você precisa saber se o seu catalisador, por exemplo, ele tem a capacidade de catalisar a reação de forma eficiente. Então, se ele tem uma boa porosidade, se ele tem uma área superficial grande, uma área de contato grande. Então, é interessante você analisar essas técnicas exatamente por causa disso, porque elas são complementares, porque desde que a sua amostra seja tem essa complementação e tem essa possibilidade, porque, como eu disse, nem todas as amostras podem ser utilizadas no DRX, assim como nem todas podem ser utilizadas no WRD, aliás, no BET. Então, assim, é interessante você analisar isso e é interessante saber disso, que a, as amostras têm que ser bem definidas, né? Bem trabalhadas para você conseguir a melhor técnica. Não adianta você usar todas as técnicas possíveis, porque nem todas vão te dar um resultado interessante para o que você quer. Então, essa complementaridade é o que torna o estudo da caracterização de materiais importante, visto que é uma obtenção de um resultado fidedigno, é importante saber qual técnica utilizar, bem como quais suas limitações e indicações. É assim como eu falei, assim como existem essas duas técnicas, existem diversas outras. Então, é sempre interessante você utilizar a melhor técnica que vai te dar o resultado mais fidedigno com aquele material que você está estudando para a função que você está estudando. Porque exatamente, não necessariamente você utilizando o BET, por exemplo, você pode saber a sua área superficial, ok, mas você não necessariamente precisa saber essa área superficial. Em algumas situações, a área superficial, por exemplo, não é interessante para o processo que você está desenvolvendo, por exemplo. Então, não tem necessidade de fazer essa técnica. Seria mais uma complementação, caso você visse necessidade. Por fim, aqui estão as referências bibliográficas utilizadas nesse trabalho, bem como tanto no texto quanto na pesquisa para a disposição dos slides. Ok?